Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Nós estamos falando sobre honra. E a honra é um dos maiores princípios na Bíblia, porque Deus se relaciona com pessoas que honram. Então, tudo aquilo que nós tratamos em relação a Deus, a sua obra, o seu reino, tem que ser feito com grande valor, com grande respeito, de exaltação. Nós vamos trabalhar com isso. Eu quero que você possa entender que o teu futuro, aquilo que você deseja alcançar, vem através da honra. A honra é um caminho para levá-lo à grandeza que você possa possuir aqui nessa terra. Quando eu falo grandeza, é você alcançar aquilo que Deus tem para você. Aonde há desonra, pode ter certeza que Deus não está. Aonde há desonra, Deus não habita. Deus só habita onde existe honra. A rota da honra é a honra. Se você quer saber como alcançar a honra, comece a honrar todas as coisas que você fizer, as coisas que você se relaciona. E nós vamos tratar disso essa noite, o princípio da honra. Porque muitas pessoas sofrem, porque há muito sofrimento em algumas famílias, porque muitos homens sofrem, muitas mulheres, porque quebram um princípio fundamental, relacional com Deus e com o próximo, que é a honra. E as pessoas que não dão atenção a esse princípio acarretam inúmeros de problemas e acabam vivendo uma vida impedida, tolhida, e até mesmo pessoas que se amargam, que ficam presas a isso. E a Bíblia diz que nós devemos honrar a todos. A quem deveremos honrar? Deveremos honrar a todos. Mas para cada um aqui existe um nível de honra. Para cada pessoa que se relaciona com você, existe um nível de honra, Léo. Porque nem todos têm a intimidade que alguns têm com você. Assim é nas nossas vidas. Porque a única coisa que me aproxima da pessoa é a honra, é o respeito, é a forma da valorização dessa minha comunicação e dessa relação ser recíproca. Então, existem várias pessoas que nos honram, mas existem pessoas com um nível de honra diferente de muitas pessoas. Então, a honra gera acesso, a honra gera proximidade, a honra, ela leva à valorização de quem, do que estamos nos relacionando. Então, hoje eu quero falar do princípio da honra. Como é importante você aplicar isso na sua vida e os benefícios que esse princípio. O princípio é um conjunto de normas e regras que detém de leis que dirigem as nossas vidas. E se nós respeitarmos esse princípio, nós com certeza receberemos muito de Deus, receberemos muito de tudo quanto fizermos, tudo quanto nós realizarmos através desse espírito de honra, com certeza nós vamos ter honra em nossas vidas. Há vários textos. Eu acredito que existem 73 versículos na Bíblia falando sobre honra, mas eu não quero falar deles hoje não. Mas eu quero mostrar a você como a Bíblia está recheada e como ela fala a respeito desse princípio, desde Gênesis a Apocalipse, né? E assim os anjos honram o Senhor. E nós vamos ver que Deus, ele se relaciona através disso. Quando lá em Samuel, a casa de Samuel estava problemática. Samuel é um profeta e ele também é um sacerdote do Senhor.
mas a sua casa, os seus filhos estavam andando errados na presença do Senhor, errantes no altar. E Deus falou que substituiria os seus filhos. Essa substituição dado pela falta de honra. Lá no capítulo 2, no versículo 30, a parte B, Deus diz assim: e honrarei aqueles que me honrarem, e desonrarei aqueles que me desonrarem. Então, a relação que Deus tem com as pessoas, com os seus profetas e com sua liderança aqui nesse mundo, é através da honra, do respeito, através da valorização, através da exaltação e desse compromisso. Então nós vamos falar sobre isso. É importante que você saiba isso bem pedagogicamente. Eu não quero correr, eu quero que você entenda, porque esse princípio vai mexer muito com as nossas vidas e com tudo que fizermos. Bom, de início aqui, nós temos o versículo lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Vamos ler junto, irmãos? O que está escrito? Porque aos que honram, honrarei, porém, isso o próprio Deus falando para a família de Eli. A família de Eli, uma família de profetas, de sacerdotes que estavam errados na presença de Deus. Vamos ver a definição de honra? A definição de honra. Isso. A definição. Eu vou ficar um pouquinho mais para cá, irmãos, que eu não estou... Isso, fica mais fácil. A definição. A palavra honra no dicionário tem o seguinte significado. Vamos lá comigo? Vocês conseguem enxergar daí? Conseguem, irmãos? Chegou para cá, para pertinho de mim. Vocês estão com medo de mim? Estou fedendo? Não, né? Estou cheirosinho. Pode chegar para cá, porque os irmãos estão longe, realmente. A gente está com pouco recurso. A palavra honra no dicionário tem o seguinte significado. Vamos lá, irmãos. Avaliação, apreço, quando honramos uma pessoa, os nossos olhos, dizemos que quem ela é e o que ela diz tem um peso grande. Amém? A honra, ela está nesse ambiente. E esse ambiente é que traz a honra para a vida daqueles que a respeitam. Então a nossa vida, ela é regida por esse princípio. A quem devemos honrar? A quem devemos honrar? Nós temos ali uma lista. Honrar a Deus. Honrar a Deus. Nós temos que ter muito cuidado como tratamos a nossa relação com Deus. Às vezes nos acostumamos tanto de vir para a igreja, de assistir cultos, que já não temos mais aquele sentimento de honrar a Deus. Deus é todo poderoso, Ele é o Senhor da minha vida, eu dependo dEle, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, porque eu preciso de Deus, porque Ele é eterno, Ele não pode jamais errar, Ele não falha. Você começa a exaltar e honrar a Deus, mas a gente vê na Bíblia alguns momentos que o próprio Senhor Jesus Cristo se entristeceu, porque Ele mesmo falou, está em Mateus capítulo 15, verso 8, está aqui, ó, que bênção. Vamos lá, o que está escrito aí, irmãos? Este povo mas o seu... Meu Deus, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A gente vê como Jesus detectou isso
por causa do nível da manifestação da honra. Porque na verdade eles estavam ali por interesse. Eles estavam ali buscando, não porque Deus merecesse toda a honra e toda a glória, estavam ali buscando alguma coisa para receber e não para honrar a Deus. Para honrar a Deus. Isso está acontecendo muito hoje nas igrejas, quando as pessoas, em vez de ir para os cultos para honrar a Deus, só vão para os cultos quando tem cantor gospel famoso, quando tem artista de mensageiro. A gente percebe que o povo está começando a ficar nessa cultura de louvar ao Senhor somente com os lábios, mas o coração está longe, porque independente de qualquer que seja a atividade, o chamamento do culto, nós devemos estar na presença do Senhor para honrá-lo de todo coração. Então Jesus detectou isso. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Mateus 6, 21. Aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, pode passar para outra fase. Honrar a Deus através das finanças. Tudo que temos, tudo que possuímos, vem das poderosas mãos do Senhor. Estava pensando esses dias como as pessoas têm andado desesperadas, as pessoas têm andado preocupadas, mas eu digo que aqueles que são fiéis, que amam o Senhor, que são dizimistas, podem ter certeza, vocês não serão tocados. Amém, irmãos? Vocês podem dar uma salva de palmas ao Senhor? Não serão tocados, porque Deus honra a sua palavra. Onde eu estava ministrando na rádio falando sobre isso. Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. Deus não vai dar pecado, maldição, desgraça. Deus não tem, porque a sua natureza, o seu caráter é santo. Deus é bom, Deus é amor. Então Deus não nos pode dar aquilo que Ele não tem, mas aquilo que Ele tem, Ele com certeza derramará sobre nossas vidas. E essa visão de honrar a Deus é uma coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui na igreja, e pode ter até acontecendo em outra igreja. Irmãos que sentem no coração, irmãos que sentem na alma de honrar a Deus, porque receberam uma vitória, receberam uma bênção e trazem para a casa do Senhor uma honra como oferta, uma honra para a obra do Senhor. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10. Todos estão enxergando aí? Olha o que diz, vamos ler junto. Honra o Senhor honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, verso 9 e 10. Já era uma prática entre o povo de Deus trazer sempre a primeira parte da colheita para o Senhor. Esse cuidado, essa preocupação era para que toda a colheita pudesse ser abençoada. Então os primeiros frutos, as primeiras obras do trabalho daquele povo, eles traziam e ofertavam ao Senhor, para que o Senhor pudesse abençoar todo ano, e todo ano dava assim a colheita, e Deus enchia. Olha o que está escrito ali. Não, pode voltar lá ao primeiro, Felipe, ao primeiro lá que estava. Está lá, e Deus enchia, e se encherão os teus celeiros.
e transbordarão de vinho os teus lagares. Porque o que mantinha a economia do povo, o que mantinha o povo próspero, era justamente o que eles produziam: a colheita, a semente, a terra, o tempo, o cuidado. Tudo aquilo era questão da natureza não mudar o seu curso. E eles pediam a Deus. Por isso eles levavam a primeira parte, para que então todo ano a terra pudesse produzir, eles pudessem ter em seus celeiros trigo, eles pudessem ter em seus lagares o vinho, pudessem ter azeite e toda a prosperidade. E às vezes a gente fala isso, as pessoas não entendem que honrar a Deus é fazer sabendo do caráter de Deus em nos abençoar. Deus nos abençoa. Pode passar a outra parte, Felipe. Quando o homem honra a Deus com seus bens, ele é abençoado. Em Malaquias 3:10. Quando você honra a Deus, porque tem pessoas que amam o dinheiro. Você sabe disso? Tem pessoas que brigam, famílias que não se falam, parentes que estão afastados por causa de dinheiro. O dinheiro passa a ser o Deus de muitas pessoas. A pessoa não tinha nada, não era conseguiu uma coisinha, já fica com o narizinho pisando em todo mundo no quintal, e só porque comprou um carro 2012, nem é zero. Já acha, aí esquece que quem abençoa é o Senhor. Quem abençoa é o Senhor. Jesus falou que esse espírito que habita nessas pessoas é o espírito de Mamon. É aquele espírito que fica na vida das pessoas que amam o dinheiro mais do que a Deus. Amam os bens mais do que a Deus. Então, aqui reconhecemos. Vamos lá, irmãos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não tenham onde guardá-la. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu recebo. Diga assim: eu recebo. É, meu irmão, uma bênção tal que você não tenha nem como guardá-la. Essa é a promessa de Deus. E nós ficamos nessa promessa porque Deus não falha. As pessoas falham, né? As máquinas, os homens, a sociedade falha, mas Deus não falha. Diga para o seu irmão: Deus não falha. Deus não falha, Celeste. Quando honramos a Deus com nossos bens, Ele repreende o demônio, Ele repreende o mal. E quando o homem honra o Senhor de forma que ele quer ser honrado, Deus tem o compromisso de abençoá-lo. Pode passar. Esse é o compromisso de Deus. Às vezes as pessoas não entendem isso. A promessa de Deus, ela que vai te alcançar. Você pode declarar isso? A promessa do Senhor vai alcançar a minha vida. Eu sempre criei e tenho certeza que esse princípio, ele é tão verdadeiro e tão forte. Irmão, já aconteceu coisa na minha vida e também na sua vida, de nós entregarmos uma semente no altar, uma oferta no altar, de qualquer motivação, uma campanha ou uma necessidade na igreja, a gente trouxe a nossa semente para o altar, aquele compromisso, que até esquecemos que demos. Não já aconteceu isso? Já participei de tantas coisas e colocamos no altar e nós até esquecemos. Aí que está a coisa maravilhosa do princípio da vida com abundância. Deus não se esquece de nada que nós pomos no seu altar. Deus não se esquece. E aí que vem essa questão
de que as bênçãos que vão nos alcançar, porque Deus não se esquece. Deus tem um livro memorial onde tem anotado de uma forma para nós entendermos. Tudo está diante da consciência dos olhos do Senhor. Tudo que nós fazemos. E Deus não se esquece. Por isso, esse texto é um cumprimento da honra de Deus para aqueles que o honram. Deuteronômio 28, de 1 a 6. Eu vou ler para nós entendermos. Se obedecerem fielmente todos estes mandamentos do Senhor nosso Deus, a todas as leis que estou transmitindo, Deus fará de você a maior nação do mundo. Mas esse texto vai falando, então as bênçãos te alcançarão. Bendito você será na sua casa, na sua cidade. E a promessa de Deus vai falando que tudo que a pessoa fizer, aonde a sua mão tocar, será abençoado. Vocês podem ler depois Deuteronômio, capítulo de número 28, de 1 a 6. Deuteronômio significa repetição da lei, né? Deus estava novamente martelando na cabeça do povo para não se esquecerem da sua lei, da sua promessa. Pode passar para outra parte, Felipe. Honrar a família. Irmãos, hoje eu até fiz um comentário dentro do que o Antônio Carlos havia gravado em frente à penitenciária aqui de Bangu. Falando lá dos problemas que o país enfrenta e a superlotação de presos. E eu falei que se desconsiderarmos que isso tem que ter o maior cuidado no começo de tudo na vida da pessoa, família desestruturada, sociedade destruída. Família desajustada, sociedade que paga. E nós sofremos hoje de um nível de delinquência tão grande, de gente com maldade tão grande, mas isso começa lá no seio da família. E isso não é só um problema relacionado ao judiciário, filosófico, mas também psicológico e espiritual. E a gente vê a desonra na família. Quando uma família cresce e prospera, não é por acaso. Da mesma forma, quando famílias falham, não é por acaso. Muitas vezes é porque algum princípio na palavra de Deus tem sido negligenciado. Um princípio frequentemente negligenciado é o da honra. O que mais tem acontecido é a falta de respeito, é a falta de afeto, a família se relaciona muito fria e um nível muito grande de farpas, né? E ali Pedro fala da honra que o marido tem que dar para a esposa, né? Marido deve honrar a mulher. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. A gente não vai virar aqui em encontro de casal, mas eu acho que muita coisa tem que ser melhorado na relação entre marido e mulher. São palavras e atitudes que precisam ser melhor tratadas. Pode passar, Felipe. Filhos honrarem os pais.
Êxodo 20, versículo 12. O que é que diz ali? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias que o Senhor teu Deus te dá. Então hoje essa questão da honra, ela tem atingido um nível muito grande contra a palavra de Deus, porque a gente mais vê quando alguém ajunta um dinheirinho, quando alguém faz uma economia para que no final da sua vida viva melhor, vai lá o filho e desgraça tudo aquilo que o pai e a mãe fizeram, e pelo contrário, o que tem acontecido, a gente vê são os maus tratos. Então é necessário que o governo intervenha, e com a intervenção do governo a pessoa faça isso de forma compulsória, né? Na força. Infelizmente, a atitude de honra e as ações que acompanham criarão um ambiente saudável e aconchegante, onde a família possa crescer. Pode passar, Felipe. Mas precisamos tomar cuidado para não deixar que a família tome o primeiro lugar em nossas vidas e honremos mais a ela do que a Deus. Então tem que ter uma consciência, né, de que Deus é abençoador e que Ele honra a nossa família, e a nossa família agora tem que estar na presença dEle. Muitas pessoas também fazem essa inversão, né? Que começam a adquirir as coisas, adquirirem bens materiais, e aí deixam de honrar a Deus como família na casa do Senhor. Ali fala em 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, a respeito daquela situação da família de Eli, que eles erraram como família. Em vez de honrar a Deus, eles não se preocuparam com isso. Pode passar, Felipe. Honrar as autoridades. Hebreus capítulo 13, verso 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Fala da autoridade eclesiástica, mas lá em Romanos capítulo 13 fala da autoridade impregnada hoje em todo ambiente que nós dependemos do governo, nas suas instâncias, em todos os poderes. Então nós devemos honrar. Às vezes as pessoas, né, reagem de forma que não consegue entender que uma pessoa que está posta por Deus num determinado cargo, numa determinada função, ela está debaixo de autoridade. De quem? De Deus. Às vezes as pessoas não reconhecem, e aí essa falta de honra que destrói muita gente, porque acha que pode falar de qualquer jeito e pode se levantar e fazer facção, fazer motim, sem reconhecer o princípio da honra. Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de quem? E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Pode passar, filho. Como podemos restaurar a honra nas nossas vidas? Essa é uma fase que você precisa ter humildade, você precisa ter uma atitude de reconhecimento aonde você está falhando. Porque tem muitas pessoas que ouvem palestras como essa e elas não são atingidas porque o espírito do orgulho blinda, né? Elas estão blindadas. Esse espírito, ele acaba impedindo a pessoa de ser abençoada e alcançada pela honra de Deus. Então, se for necessário, meu irmão, que
você se humilhe para alcançar essa bênção. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Às vezes é um reconhecimento, às vezes é ir lá e falar: eu errei, eu falhei. São atitudes e gestos importantes que vão marcar a nossa vida para o futuro. Então a gente tem ali, primeiro, decidir honrar e valorizar mais a Deus e as outras pessoas. Decidir, porque honrar não é um sentimento, é uma decisão. Deus não ordena sentimentos, mas nos ordena a pensarmos e agirmos de certa forma. Então não é questão que você tem que, eu tenho que sentir, eu tenho que... Não, você tem que obedecer. Ou você obedece ou você não obedece. Porque se for passar pelo crivo dos nossos sentimentos, irmãos, nós não vamos para lugar nenhum. Porque cada um sustenta o seu próprio orgulho, a sua própria dimensão de vaidade. Por isso que está tanta confusão. Mas quando nós obedecemos a palavra, o que acontece? Que Deus nos honra. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17, Deus disse: tratai todos com quê? Com honra. Até estava no debate, e quando o assunto acabou culminando nesse que estamos falando, eu dei uma palavra a respeito da explicação no dicionário do princípio da honra. E falei que se você convida alguém, você tem que tratar pelo menos com educação e com aquilo que você puder, com respeito e com valorização. Porque vai depender do quanto você pode honrar, do quanto você pode valorizar. Mas Deus sabe o teu coração, Deus sabe o que você tem e do quanto você é capaz de fazer. Porque eu já fui, irmãos, pregar numa igreja e chegando lá, fui ao banheiro, não tinha porta no banheiro. Eu fiquei aterrorizado. Falei: meu Deus, como é que vai ser? Eu acho que o pastor Luiz Carlos estava comigo. Falei: Luiz Carlos, fica de plantão na porta aí, porque eu fiquei receoso de... Mas eu falei com os irmãos: vocês precisam ajudar o pastor, porque não é possível que uma igreja como essa não tenha condição de botar uma porta no banheiro. Então são coisas que a gente não dá valor, mas é isso que vai interferir na nossa vida. É isso que pode tanto nos promover, se cuidarmos, ou pode nos destruir, se ignorarmos. Então eu falei: irmãos, se nós podemos fazer, por que não fazer? Esse é o cuidado. De decidirmos a honrar. Pode passar, Felipe. Agir de acordo com a nossa decisão. Agir porque honra envolve fazer, mostrar e quê? Vamos lá, gente. Agir. Jesus Cristo. Eu não sei por que os irmãos gostam de sentar espalhados. Todo culto a gente fala: irmão, chega mais para perto. Nessa hora, viu? Agir de acordo com nossa decisão. Agir porque honra envolve. Amém. E se as pessoas não merecem honra, nós não estamos aqui para julgar ninguém. Mas nós temos que ter o cuidado que o princípio, quando nós honramos alguém, Deus nos honrará. Se você honra uma pessoa que não merece honra, não se preocupe, porque o próprio Deus é que vai te honrar pela falta de honra daquela pessoa. Mas você nunca pode se medir por ela. Amém, irmãos? Teve um determinado pastor que disse assim: não,
Vai pregar aqui, vai comer uma coxinha e tomar um guaraná e tchau, tchau. Eu não achei correto aquela fala. Primeiro que ela foi pretensiosa e ela foi carregada de falta de educação. Se eu posso honrar, eu vou fazer o meu melhor. Mas ele falou aquilo, é isso mesmo que eu vou fazer e acabou. Não era porque ele não pudesse fazer mais. Isso é muito feio, irmãos. É muito feio. Então, mesmo quando você for a um determinado ambiente, convidado em algum lugar, e as pessoas não te derem honra, você não tem que fazer o mesmo quando você as convidá-las para o seu ambiente. Você não pode fazer isso. É verdade que algumas pessoas possam não merecer honra devido à sua conduta. Talvez um cônjuge agiu com ódio ou sem amor, ou um filho foi rebelde, mas é interessante o que Pedro disse: tratai todos com... Pode passar, Felipe. A dupla honra para a sua vida se cumprir esse princípio. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isaías 61, 7. Tem mais alguma coisa, Felipe? Isso. Eu fiz assim bem sintetizado. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, como é importante. Eu estive em Minas Gerais fazendo a obra de Deus e fui convidado pelo pastor para almoçar na casa da mãe dele. E sinceramente eu nunca tinha entrado numa casa de barro. Casa de barro. Barro, bambu e barro. E o teto era palha, não sei, tipo de palha de coqueiro, uma coisa lá bem feita, bem trançada. Mas como nós fomos honrados naquela casa simples. A primeira coisa que eu reparei foram as panelas, parecia até espelho. Brilhava aquelas panelas. A irmã falou: olha, eu peguei a melhor galinha do quintal. Eu trouxe o melhor legume, porque o senhor vinha aqui, pastor. Irmãos, como aquilo mexeu comigo. Porque a pessoa, mesmo na simplicidade, sabe o valor e a responsabilidade do princípio da honra. Às vezes nos descuidamos, né? Achamos que isso não tem nada a ver. É aonde incorremos no fracasso, na falha, aonde sofremos. Passemos a honrar, porque através da nossa honra é que nós seremos honrados. Independente se as pessoas não tiverem a visão de nos honrar, Deus, Ele vai nos honrar, porque Ele diz: honrarei aqueles que me honram. Então, você fazendo com que a honra seja um princípio da vontade de Deus, esse princípio vai te alcançar, vai chegar até a tua vida. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Na próxima quinta nós estaremos dando um novo passo. Estaremos adentrando mais à frente em outro assunto a respeito da honra. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, pense nisso. Quando eu trabalhava numa empresa, o meu chefe, ele era espírita. Mais ainda, ele era chefe do terreiro. Eu sempre chegava mais cedo. E eu pegava o pano e limpava a mesa dele, limpava o lugar onde estava, tal. E quando ele chegava, eu encontrava tudo limpinho, tudo cheirosinho. Comprava
Lustramóvel com meu dinheiro. Está tudo direitinho, arrumadinho. Sabia como ele gostava das coisas. Porque o princípio da honra não se esbarra de maneira nenhuma em nenhum preconceito. A honra é para todos. E eu honrava. E às vezes, como isso mexeu ali no meu setor de trabalho. Ele, quando precisava de alguma coisa de confiança, ele me chamava. Era a maneira de eu entender que Deus estava usando ele para me honrar. Final das contas, ele se foi e eu fiquei como chefe durante 11 anos naquela empresa, como gerente de produção e expedição, e as pessoas que estavam acima de mim ficaram abaixo de mim. Vocês estão entendendo? Amém, irmãos? Quando você entende esse princípio da honra, e vou dizer, eles queriam que eu ficasse lá. Eu vim aqui por uma ordem de Deus, ficar na igreja. Daí você sabe disso, que eles me chamaram de novo, a diretoria, queremos que você fique aqui. E eu optei por ficar na igreja. E ganhava muito bem, irmãos. Salário tranquilo, uma vida regadinha, abençoada, não tinha estresse nenhum. Mas sabe que Deus me ensinou ali que aquele que honra é honrado. Não desonre ninguém, honre. Às vezes uma reunião ou um encontro ou qualquer coisa que você faça, faça o seu melhor, oferte o seu melhor, valorize, reconheça, respeite aquilo que você quer ser respeitado, e aí você vai ser honrado em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Deus abençoe.